Beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Neemias, leremos o capítulo 11. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder. Fica conosco neste desse dia, o dia vindouro, com tudo neles há. E em minha casa serviremos ao Senhor. Somos de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Te amamos e te engrandecemos. Amém e amém. Bem, temos no capítulo 11 de Neemias 26 versículos. E diz do versículo 1 em diante: Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sorte para trazer 1 de 10 para que habitassem na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São esses os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Pérez, e Maacéias, filho de Baruque, filho de Col-Ozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São esses os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maacéias, filho de Utiel, filho de Gessaías. Depois dele, Gabai e Selai, ao todo 928. Joel, filho de Zincre, superintendente deles, e Judá, filho de Semua, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles que faziam o serviço do templo, 822, e Adaías, filho de Jeroão, filho de Belalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias, e os seus irmãos, cabeças de famílias, repetindo o versículo 13 que nos diz, e seus irmãos, cabeças de famílias, 242, e Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendente deles, Zabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Azub, filho de Azricão, filho de Asabias, filho de Buni, Sebetai e Josabade, dos cabeças dos levitas que presidiam o serviço de fora da casa de Deus, Matanias, filho de Mica, filho de Zabde, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores nas orações, e Baquebuquias, o segundo de seus irmãos. Depois, Ábida, filho de Samua, filho de Galal, filho de Gedutom. Todos os levitas na santa cidade foram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 162. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofeu e estavam a cargo de Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandado do rei a respeito deles e certo acordo com os cantores concernente às obrigações de cada dia. Pedaías, filho de Mesejabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba e suas aldeias, em Diblon e suas aldeias, em Jecabzeel, repetindo, em Jecabzeel e suas aldeias, e em Jesua, em
Molada, em Bet-Palet, em Azar-Sual, em Beceba e suas aldeias, em Ziclac, em Mecona e suas aldeias, em Enrimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e nas aldeias delas, em Laques e em seus campos, em Azeca e suas aldeias, acamparam-se desde Beceba até o vale de Inom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba e daí em diante em Micmas, Aiá, Betel e suas aldeias, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azur, em Ramá, em Gitaim, em Adite, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, e no Vale dos Artífices. 36º e último versículo do capítulo 11 de Neemias nos diz: dos levitas haviam grupos tanto em Judá como em Benjamim. Pois bem, por meio desses 36 versículos nos falam o capítulo 11 de Neemias sobre a relação dos que habitaram em Jerusalém, com ênfase do versículo 1 até o 19, os que habitaram nas cidades de Judá, do versículo 20 com ênfase até o 24, e os residentes das aldeias, do versículo 25 ao 36. Que Deus nos dê a felicidade plena de ser residentes da sua presença. Esse é o melhor domicílio. Que Deus a todos abençoe. Obrigado pela parceria, meu amor. Papai te ama. Que Deus a todos abençoe e sucesso.